Muito bem, essa é a Play Total FM, mais uma vez recebendo o Dr. Igor Precinotti. Vamos falar mais uma vez sobre saúde, como é importante. Já se tornou rotina, né? Segundas-feiras aqui na Play Total FM. Bom dia mais uma vez, boa semana. Essa semana em especial, né? Tem um feriado ainda. O pessoal aproveita, né? Dia do trabalho, mas... Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes. Realmente é sempre mais agradável uma semana com feriado. Seria bom se fosse na sexta, né? Quando a gente Já emendava, emenda, né? mas quarta-feira tá valendo. Que legal. Vamos começar a falar hoje sobre alimentação. Esse é um assunto, inclusive, que uma ouvinte nossa, né, levantou a hipótese da gente estar conversando aqui. Eu acho que foi a Nívia, se eu não me engano. Então, vamos falar um pouco sobre alimentação, essa questão da alimentação balanceada, se ela pode impactar na saúde geral, enfim, como é que funciona isso? O que vem a ser, primeiro, uma alimentação balanceada também, né? Então, vamos lá, Serginho, vamos lá, ouvintes. Então, a alimentação, ela é a base da nossa vida, né? Sim. Oxigênio, água e comida. E é muito importante que essa alimentação, essa comida que nós ingerimos, ela seja diversa e com qualidades nutritivas, né? Então, existe, depois vocês colocam no Google, a pirâmide alimentar, né? Que é uma pirâmide que você fala aquilo que você pode comer com abundância, né? Frutas, verduras. Depois, à medida que você vai subindo a pirâmide até o pico, coisas que você come que você deveria comer menos, né? Que é doce, chocolate, né? Então, a pirâmide alimentar, ela é a base para nos guiar. O que é importante, o que é não importante, o que a gente pode comer, o que a gente não pode comer. E só que o que acontece? Nós temos dois problemas no Brasil. Um é a insegurança alimentar. A gente tem uma Sim. porcentagem muito grande de pessoas que não têm o que comer, Mesmo. não tem grana para comer, e comida saudável é uma comida mais cara, né? Eu lembro quando eu trabalhava num hospital lá em Ribeirão Preto, que vinha pessoas quase do estado inteiro lá se tratar, no Hospital das Clínicas da USP, e muitas vezes vem de ônibus, de van, e aí o motorista entrega de manhã e vai buscar só à noite. E você precisa comprar comida. Exato. E aí, como comida é caro, o que eu via naquelas lanchonetes? Uma prateleira lotada daqueles biscoitinhos de polvilho, biscoitinhos fandangos e batata, porque é isso que é isso que dá para comprar. Então esse é o primeiro problema, é a nossa fragilidade, né, de não ter dinheiro para comprar comida. E outro problema é pessoas que têm dinheiro enche a barriga de hambúrguer e não segue. Então você tem os dois problemas. Exato. A falta de dinheiro, que faz você não conseguir comer de maneira adequada, e o excedente de dinheiro, que faz você só comer o que é gostoso e não o que é importante. Então, o que é uma alimentação balanceada? É você comer o máximo de variedades possível, respeitando a pirâmide alimentar. E uma dica que eu sempre falo, assim, descasque mais e desembrulhe menos, né? Então, tipo assim, quanto mais você desembrulha, mais processado... E o saquinho? Então, exatamente, descasque mais, descasque a banana, descasque a laranja Exato. e desembrulhe menos, tá? Então é isso. Respeitar uma dieta equilibrada, uma dieta com variedades de produtos e respeitando a pirâmide alimentar o máximo que você puder. Entrar bem na sua área essa questão de imunológico, né? Alimentos que podem ajudar, que podem colaborar, né, a fortalecer esse sistema imunológico. Então, esse daí é uma tragédia quando você vai estudar medicina, porque você está lá no seu primeiro, segundo ano, bioquímica, e aí o professor manda você decorar uma lista de produtos e para que ela serve. Mas é interessante que para a ciência, essa lista de produtos e para que ela serve, elas foram sendo descobertas à medida que ia faltando no organismo, né? Então, por exemplo, quando as pessoas iam lá para as grandes navegações, né, saía de Portugal para descobrir o mundo, né, descobrir a América, eles ficavam 3, 4, às vezes 6 meses dentro do navio. E aí acabavam as frutas. Acabou a laranja, então eles estão comendo lá pão, né, coisas que armazenam de maneira mais adequada. E aí eles viram que no meio da viagem começava a sangrar a gengiva e cair os dentes. Mas o que está acontecendo? Eu estou comendo, o que está caindo nos meus dentes? Aí descobriu-se que foi falta de vitamina C.
Então, o que eles começaram a fazer? Colocar casca de limão, que você consegue secar e não apodrecer, e eles iam comendo a casca de limão durante a viagem e pararam de cair os dentes. E isso foi para várias outras. À medida que as pessoas iam parando, por algum motivo não tinha determinado nutriente, eles viam que aquilo faltava. Então, o que acontece? Existem diversos produtos que têm diversas vitaminas, minerais, sais minerais que a sua falta prejudica. Então, o que você precisa? É aquilo que eu falei, respeitar a diversidade. Então, diversifique a sua alimentação, tenha o máximo de frutas possível. Hoje, com a globalização, você vai no supermercado, você tem fruta da Europa, fruta da Ásia, fruta até que não está na estação. Eu lembro que na minha época eu só podia comer caju na época do caju, eu só podia comer manga na época da manga. Hoje você tem manga e caju todos os dias do ano. Então, aumente o máximo possível o número de frutas, verduras, legumes, né? Para você poder ter esses alimentos. E aí você tem vitamina C. Suco vale também? Suco vale também. O único problema do suco é quando ele fica muito tempo guardado. Então, assim, o ideal é o suco que você acabou de fazer. Uhum. Mas então, ou seja, vitamina C, então frutas cítricas, zinco, vitamina dos complexos B, tudo isso você não precisa suplementar. Como uma comida variável, né, várias frutas, faça um hábito de toda segunda-feira, terça-feira, ver o dia do varejão aí do seu supermercado, compra 3 frutas diferentes para vocês comerem durante a semana. Isso. E pronto, vocês já conseguem manter uma imunidade. Porque o problema não é uma fruta o problema não é a substância que te dá a imunidade, é a falta de alguma substância que faz você perder a imunidade. E aí pode ser qualquer uma. Então por isso que o importante é a variedade. Depois eu vou te mostrar umas fotos aqui do DJ Cleide, do almoço dele de ontem. O Torresmo, eu tô vendo as fotos aqui. Tô vendo uma gordurinha aí. Bem light, né? Bem light o almoço dele ontem. Mas vamos lá. Uma pergunta pessoal agora, meu caríssimo. Por que pessoas engordam mesmo comendo pouco e outros engordam? Continuam magros mesmo comendo muito. Vamos lá. Isso aí é pra gente passar raiva. Olha isso aqui, ó. É pra gente passar raiva. Nossa, tem uns amigos, cara, que eles comem e continuam magros. Nossa, isso dá raiva, né? E também tem gente que só de cheirar, né? Só de cheirar o brigadeiro. Só de olhar, né? Só de olhar. Existe o famigerado metabolismo, né? Então, assim, o que é isso? O metabolismo é o conjunto de reações químicas que acontecem no seu corpo. O seu corpo é um grande laboratório. Cada célula ali está respirando, produzindo produtos, excretando produtos. Então, quanto mais ativos são esse maquinario celular seu, mais gasta energia, né? Então, habitualmente, você gasta energia dormindo, porque para sobreviver e para continuar trabalhando, o coração continuar batendo, isso está gastando energia. Então, quanto mais ativo é o metabolismo celular da pessoa, mais ela emagrece. Então, o que é importante para a pessoa emagrecer dormindo? Ter músculo, né? Então, se você consegue fazer musculação, tipo o leg day, aquilo da perna, que você, cada centímetro de perna te engorda em 1 quilo, mais ou menos, de massa muscular. Aquela massa muscular, para ela continuar viva, ela vai gastar energia. Então você se torna um ciclo. Então você acaba emagrecendo pelo metabolismo. Então, ou seja, massa muscular é um item. Eventualmente a sua tireoide, se você tiver com a tireoide baixa, né? Os hormônios tiroidianos baixos, você vai ter um baixo metabolismo. Você tem os hábitos alimentares, você tem alimentos que ativam, né, a sua atividade metabólica, tem alimentos que diminuem. Então, é isso, que tem pessoas que naturalmente fazem a gente passar raiva, mas isso tem uma explicação científica. Basta você fazer musculação, não perder o leg day, né, não pular o dia da perna, criar musculatura, manter uma atividade física adequada, que você vai ver que você vai emagrecer. O glúten e a lactose são realmente vilões, doutor? Então, rapaz, isso daí é uma coisa... polêmica, não. É que assim, eu vejo as pessoas falando assim, na natureza só o homem toma leite depois de adulto. Isso não está certo. Eu falei, mas também na natureza só o homem tem ar-condicionado, então faça favor de passar calor. Né? Tipo, essa justificativa não é adequada. Não cola. O que acontece é o seguinte, nós temos a habilidade de digerir a lactose. Então, ou seja, nós podemos usar lactose. Só que essa capacidade com o tempo se perde.
E quando você perde essa capacidade, o que você ingere, o corpo vai querer eliminar, vai causar uma inflamação ali. Então, enquanto você pode usar a lactose, aquele leite não te causa problema, eu não vejo problema nenhum em você utilizar. A doença celíaca, no caso do glúten, o que é o glúten? O glúten, ela é um produto ali contido no trigo, né, em alguns grãos, que ele é uma substância que, quando a gente ingere, algumas pessoas, a gente chama essas pessoas de pessoas celíacas, pessoas que têm doença celíaca, essa pessoa, o organismo dessa pessoa é, entende esse glúten como um antígeno, alguém te atacando e cria, né, uma defesa contra ela. Inflama seu intestino, inflama o seu corpo para atacar esse glúten para se defender, porque está entendendo esse glúten como inimigo. Então, para essas pessoas, usar o glúten é péssimo. Uhum. Para as pessoas que não têm a doença celíaca, isso não é tanto problema. Não vai afetar. O que acontece é o seguinte, existe, com o nosso melhoramento genético, para que a gente possa não passar fome no mundo, o trigo, os nossos produtos agrícolas, elas passaram a ser mais resistentes às intempéries da natureza. E aí o nosso glúten ele foi se modificando. Então, muitas pessoas, mesmo as que não são celíacas, acabam tendo um processo inflamatório pelo uso do glúten. Então, o que eu recomendo você fazer? Testa, experimenta ficar uma semana sem glúten. Se você se sentir bem, beleza. Agora, se não fez diferença nenhuma, pode continuar usando glúten. Eu não tenho problema nenhum com glúten, entendeu? Então eu tomo glúten. Mas eu falo para meus pacientes, tem paciente que vira para mim e fala assim, doutor, eu nunca achei que eu ia melhorar tanto a minha vida depois que eu parei com o pão, parei com os produtos de glúten. Falei, então continue, se fez bem para você, continua. Ótimo. O problema é que é caro, né? Nossa Sim, senhora, a prateleira dos produtos sem glúten é sempre mais caro. Por falar, a gente sabe que tem sempre alguns movimentos que vêm, né? Nesse momento a gente está vivendo muito algo chamado jejum intermitente, né? Qual o impacto dele na saúde, de forma geral? Olha, jejum intermitente é um outro assunto interessante. Hoje é tudo interessante. Hoje é tudo interessante. Daria para fazer um programa para cada uma das perguntas. Né? Exatamente. Então, o jejum intermitente ele foi uma inspiração dos nossos antepassados caçadores. Por quê? O que acontecia? Você ia lá no grupo, caçava o mamute e comia o mamute. Acabou o mamute, eu só vou ter comida depois que eu caçar outro mamute. Então, muitas vezes a pessoa comia e ficavam longos períodos até conseguir. Se naquele dia não tinha caça, ficava em jejum naquele dia. Então, assim, você ficava longos períodos de jejum e depois você comia. Então, nessa inspiração, vamos fazer isso na vida real, né? Vamos fazer no dia a dia. E aí as pessoas comem e fica longos períodos de jejum, mas não o dia inteiro, ele vai comer todo dia. Vamos supor, eu janto 6 da tarde e não tomo café da manhã, então eu fico de jejum até o próximo almoço às 12 horas. Né? Então isso daí, as pessoas viram que tiveram uma vantagem, uma perda de peso, perceberam que eles perceberam uma certa melhora, né, de alguns aspectos da saúde dele. E aí isso aí virou moda. Qual que é o problema disso? Para você conseguir fazer o jejum intermitente, você precisa ter uma vida regrada. Por exemplo, se você fica viajando para trabalhar, você não tem hora para trabalho, tipo assim, nossa, olha, já deu hora do almoço, eu estou no meio do escritório numa reunião, cara, o jejum intermitente não é para você. Uhum. Então, faça jejum intermitente se você tiver uma vida organizada, que você consiga, e sem contar que 18 horas de jejum, a maioria das pessoas, eu pelo menos, fico com mau humor sabe, do Como tipo assim, muda, né? Impressionante. Eu tenho essa variação do humor com jejum. Então, tem certas pessoas que tem que avisar a família, estou em jejum, não me enche o saco, porque senão vai dar briga. Então se você trabalha com pessoas, com o público, e você tem alterações de humor com o jejum, pode ser que esse jejum intermitente não seja para você. Então, isso tudo a gente tem que se preocupar. É interessante o jejum intermitente? Ele causa melhoras no ganho do peso, melhoras em algumas doenças, né, tipo diabetes, hipertensão, pode melhorar? Sim, porém, você precisa ter uma vida regrada, porque se você falha no horário, você fica mais tempo
de ir jejum do que o saudável, você pode te prejudicar, e outras coisas nesse nível. Então, é importante sim, mas organize sua vida e tenha um médico, um nutricionista que te oriente aí para você não ter prejuízos. Legal, doutor Igor, são 8h56, a gente vai voltar. Vamos continuar com esse tema na próxima segunda-feira, Vamos porque sim. tem muita coisa para a gente falar. Tem a questão do low carb, tem, enfim, dietas para pessoas com diabetes, com hipertensão. Tem muito assunto, né, para Nossa, falar muita sobre isso. coisa. Tem muita coisa para Dieta falar sobre isso. cetogênica, dieta paleolítica, tem muita Legal. coisa. Próxima segunda-feira a gente dá continuação a esse tema, pode Combinado, ser? Serginho. Então Vamos tá bom. lá. Mais uma vez, vamos deixar suas redes sociais, por favor. Então vamos lá, Dr. Igor Pressinotti, estamos no Instagram, no Facebook, a gente está em todas as redes sociais e se precisar, meu consultório, telefone aqui em Birigui, né, de DD 18 99800 6220. Um grande abraço a todos. Legal, obrigado. São 8h56, agora a gente vai para o intervalo comercial e na